Vamos à nossa última lição do curso sobre a teoria do quarto cálice. E já começamos por dizer que essa não é bem uma sexta lição e também não é bem sobre a teoria do quarto cálice. Na verdade, essa lição ela foge um pouco do curso geral do nosso curso para ser uma espécie de apêndice, né? É quase que um a mais, né? Sobre algo que está relacionado à teoria do quarto cálice, mas é algo para além, né? Porque não é exatamente uma teoria do quarto cálice, mas do primeiro. Bem, dizendo as coisas assim, nós já conseguimos inferir algo do que seja esse tema. No nosso curso investigativo, nós começamos por fazer uma introdução contextual da teoria, depois nós vimos todo o rito da Sedé, depois nós comparamos em relação a esse rito da Sedé o rito da Santa Ceia para ver como eles se encaixavam, né? Para depois tirar toda a questão do quarto cálice e a sua interpretação. Mas nessa comparação das duas ceias, a gente pode ter notado uma coisa um pouco estranha. A gente conseguiu encontrar o segundo cálice na Santa Ceia, que é o cálice, assim, o cálice do reino, né? Quando Jesus oferece este cálice para os seus discípulos e diz: dele não mais tomareis até que venha o reino dos céus, né? Nós vimos o Matzah, que é justamente a Eucaristia. Nós vimos o Maror, que é o pão de Judas, né? O pão dado a Judas. Nós vimos o terceiro cálice, que é justamente também a Eucaristia, é o cálice eucarístico. Eucaristia. Nós vimos o Halel, né? Que é o que o evangelista chama dos cânticos, né? E nós vimos o quarto cálice, cuja identificação é o grande ápice da teoria, né? Sendo ele o vinagre da cruz. Contudo, e também, né, nós vimos o lava-pés. Na verdade, bem no início, né? Na verdade, a purificação, né? Que foi o lava-pés, tal como está descrito no Evangelho de São João. Nós poderíamos dizer também que a gente viu as interrogações das crianças ao pai, a resposta, as interpretações do pai sobre a mesa, que é o que está sintetizado também na interpretação do pão e do vinho que o Cristo faz. Podemos dizer também que encontramos, isso de modo não tão metafórico, o cordeiro que faltava. Na verdade, o cordeiro viria aqui, né? Nós encontramos o cordeiro no Cristo crucificado. Né? Contudo, a gente poderia olhar isso daqui e estranhar. Né? É claro que, de início, o Evangelho ele não tem também a obrigação de descrever todos os elementos da CD. A primeira questão metodológica é essa. Contudo, a gente tem ali descrito o segundo cálice, a gente tem descrito o terceiro cálice, o quarto cálice, a gente tem o Matzah, a gente tem o Maror, a gente tem o Halel. Tá bom, não precisamos ter todos os elementos, mas eu acho que também seria injusto que nós levantássemos a seguinte questão. E o primeiro cálice? Ele aparece? Onde estaria o primeiro cálice? E levantar isso como uma questão. Né? Se não uma questão que precisa ter uma resposta, ao menos como uma questão que pode ter uma resposta. Né? E, bem, talvez nós encontremos. Não existe aqui toda uma questão de uma omissão tão forte quanto foi com o quarto cálice. Né?
Portanto, já começamos a investigação com isso. Não é uma questão tão forte quanto a questão do quarto cálice, não é uma teoria que está no mesmo nível. Né? Vamos investigar isso com uma humildade um pouco maior, né? E com pretensões menores também. Apenas para ver se talvez nós possamos achar alguma resposta. Né? E, bem, se nós fôssemos fazer isso, um dos procedimentos interessantes que nós poderíamos seguir é o de procurar no Evangelho quaisquer outras referências a cálices ou vinhos. Né? E bem, aqui eu já começo dando também um certo contexto histórico de como essa coisa apareceu para mim. Eu me fiz essa pergunta e eu fiz essa investigação. E tudo que eu vou dizer daqui para frente é coisa minha, não é do Scott Hahn, é do Brent Petrie, seja pro bem, seja pro mal. Né? Méritos meus, erros meus. Né? Não tem... Aqui já foge do escopo dos livros deles. Né? Voltando à coisa. Nós poderíamos investigar retroativamente no Evangelho se existe alguma referência antes pelo menos do segundo cálice no Evangelho sobre um vinho ou um cálice. E nós encontraríamos que sim, principalmente duas. Né? Primeiro, a discussão dos filhos de Zebedeu. Dos filhos de Zebedeu não, né? Vou colocar aqui de modo mais claro. A pergunta da mãe dos filhos de Zebedeu, né? Da mulher de Zebedeu, no caso. Dos filhos de Zebedeu. Né? Que pediu para cada um deles se sentar um à direita, outro à esquerda do Cristo. E o Cristo então pergunta a eles: acaso podereis beber do cálice que eu vou beber? Eles dizem que sim, não sabiam o que estava respondendo, né? E Nosso Senhor disse: mas vocês vão beber mesmo. De fato, eles foram martirizados. Mas se sentar um à direita e outro à minha esquerda não compete a mim, mas ao meu Pai. Né? Distribuiu as sedes, né, do meu reino. Contudo, há uma outra referência, posicionada num lugar muito sugestivo, que é justamente as bodas de Caná. No início do Evangelho. E curioso, né? Os últimos cálices estão no final do Evangelho. As bodas de Caná estão bem no comecinho. Bem, isso daqui nós já dissemos. Nossa. Isso daqui nós já dissemos, está muito mais relacionado ao quarto cálice. Né? Aqui o Cristo faz uma referência de um cálice que ele beberia. Né? E, portanto, parece não ter tanto o que ver. Né? Então, a única alternativa que resta é talvez dar uma olhadinha nas bodas de Caná. Né? Que não tem nenhuma referência, pelo menos não direta, nós já veremos, a um cálice, mas a um vinho dado pelo Cristo. E bem, vamos ver se a gente encontra alguma coisa ali. Né? Aquela velha história, né? Nossa Senhora, ela percebe que tá faltando vinho, eles regularam mal na festa, chega para Jesus e não diz para ele: tá faltando vinho, e aí? Não quer fazer um milagre? Não, ela só chega e diz: não tem mais vinho. Nosso Senhor, e aqui é um texto um pouco estranho do Evangelho, né? Porque ela só chega, diz isso, e Nosso Senhor, como quem lê as intenções e vê os corações, diz: mulher, o que há entre mim e ti, né? O que na nossa linguagem, a coisa mais próxima seria algo como: o que isso tem que ver com a gente? Né? Ainda não é chegada a minha hora. E Nossa Senhora, invertendo quase que a ordem das intenções ali, e também entrevendo no Cristo algo que ele mesmo não disse, vira para os servos e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Né? Ele pede para eles trazerem as talhas, né? Cheias d'água, que eram as talhas utilizadas para purificação, que era uma coisa extremamente pesada e por isso que vários servos precisaram trazer. Né? Nosso Senhor ora sobre elas, reza sobre elas e leva para o mestre-sala. Né? O mestre-sala pega, experimenta, chama o noivo e diz para ele: né? Poxa, todo mundo serve primeiro o vinho bom, que pode ser degustado com mais atenção pelos convidados que então estarão num certo jejum. Né? E só depois que o pessoal tá grog e não vai
prestar tanta atenção no sabor, você dá o menos bom, né? Que não chega a ser um vinho ruim, né? Mas ele é pior nesse sentido mesmo, né? De menos bom. Mas você fez o contrário, cara. O que aconteceu? E esse é o episódio das bodas de Caná, primeiro milagre de Jesus, inauguração da vida pública, os apóstolos começam a crer nele. Bem, não dizendo que isso seja certo, mas apenas para testar a hipótese, vamos levantar a seguinte tese. Seguinte tese hipotética, né? O vinho de Caná é o primeiro cálice. Isso agora é uma forçação de barra tremenda. Né? E dizer isso assim, meu Deus do céu, que coisa. Pelo primeiro fato de que só tem um vinho, não tem cálice nenhum. Né? Bem, aqui entra algo extra-bíblico, mas que sugere algo de bíblico. Né? A beata Ana Catarina Emmerich, nas suas visões, né, sobre os evangelhos, quando ela vai falar sobre as bodas de Caná, ela diz explicitamente que os servos, eles pegam o vinho das talhas em cálices para levar ao mestre-sala. Né? Aí vão dizer, mas a beata Ana Catarina Emmerich, visões polêmicas, não tem nenhuma certeza de que a coisa é inspiração de Deus mesmo e tal. Tudo bem, mas eu acho que isso daqui revela um fato meio óbvio, que é o de que o mestre-sala certamente não pegou o vinho com a mão e bebeu como se fosse uma conchinha, né? Ele teve que pegar da talha com alguma coisa. E nem bebericou lá como se fosse um cachorro lambendo água da tigela, né? Ele pegou com alguma coisa e muito provavelmente pegou com cálice. Então essa primeira questão do cálice não tem nenhum problema, né? E mesmo que não tivesse, né? É claro que o cálice é uma metonímia para vinho, né? É uma metonímia do contido pelo que contém, né? Pelo recebido pelo recipiente, né? Se refere ao cálice, mas querendo indicar o vinho, né? Assim também quando o Nosso Senhor diz, esse é o cálice do meu sangue, né? Ele está querendo se referir ao vinho, né? Mas se refere ao vinho pelo cálice. E beleza. Vamos ver quão razoável é essa hipótese. Aqui a gente já vai começar com um negócio muito forte, né? Uma coisa que poucos sabem, e isso é uma coisa que eu descobri pelo Scott Hahn. Vocês devem ver que eu nutro não poucas dívidas com esse sujeito, é que há um paralelo pouco notado, mas até que bem conhecido pelos estudiosos da escritura, entre o começo do Evangelho de São João e o começo do Gênesis. Né? Eu não vou puxar aqui os versículos todos, mas eu sugiro fortemente que vocês o façam. Né? A começar pela primeira palavra. Né? O Gênesis começa com: no princípio, o Senhor Deus criou os céus e a terra, né? Que é o famoso Bereshit. Né? E São João também começa com no princípio, mas no princípio era o verbo. Né? Em princípio era o verbo. Né? Aí, tudo bem, só uma questão de expressão, talvez fosse uma referência mesmo, mas muito pequena. Só que aí, se a gente avança no prólogo de São João e inaugura a parte narrativa, a gente vai ver que São João ele faz uma contagem exata de 7 dias no seu evangelho. Isso aí, acontece alguma coisa, ele diz, no outro dia, acontece alguma coisa, no outro dia, acontece alguma coisa, no outro dia, até que ele faz depois de 3 dias, e a partir dali, depois que ele conta 7, ele para de contar dias. Né? Assim como também no Gênesis existe uma contagem de 7 dias. Né? 1, 2, 3, até o 7. Né? Também em São João existe essa contagem. Tudo bem, mas às vezes uma coincidência. Até aqui nada demais. Só que aí a gente vai ver o que acontece em cada um desses dias. Né? No primeiro dia do Gênesis, o que acontece? O Gênesis é toda uma obra de distinção, né? Distinção, separação.
acontece a separação de luz e trevas. No primeiro dia de São João, o que é que você tem? Um pequeno discurso de São João Batista, mas até precedendo a luz que brilha nas trevas e as trevas que não a compreendem. Tudo bem, uma primeira coincidência, separação de luz e trevas. Também até aqui poderia ser 3 coincidências, né? Primeira palavra, contagem de dias e o que acontece no primeiro dia. No segundo dia do Gênesis, o que é que nós temos? A separação das águas de cima das águas de baixo. Né? É isso? Isso mesmo. A separação das águas. Né? E o que é que nós temos no segundo dia de São João? O São João Batista agora não evangelista, que o pessoal vem encher o saco dele, perguntando se ele era o Messias, e ele diz, não, eu não sou o Messias, depois de mim vem um que é maior do que eu, porque ele veio antes de mim, e eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Né? Ou seja, também há uma separação de águas, no sentido de dos batismos. Né? Vou colocar assim para ser mais fiel. E tudo bem, até aqui também poderia ser só uma coincidência. Né? O que é que nós temos no terceiro dia do Gênesis? Nós temos a criação dos luzeiros, né? O Sol, a Lua e... É isso? Não, minto. No terceiro dia do Gênesis, o que nós temos é a rocha que é tirada do meio das águas. Né? A separação, não das águas, mas da água e da rocha. Né? No caso do mar do continente. Né? E o que é que nós temos no terceiro dia do Evangelho de São João? Jesus que olha para Pedro e diz, tu és Pedro. Né? Isso é, tu és rocha. Né? Kéfas tem uma ambiguidade, né, no grego. A nomeação de Pedro como pedra. E é muito curioso, porque, cara, todos os outros evangelhos colocam o tu és Pedro, o primado de Pedro, no meio do evangelho, quando ele confessa a fé no Cristo. Aqui, ele tinha acabado de encontrar Nosso Senhor. Qual que é o sentido disso? Né? E parece que esse contexto maior justifica. São João realoca o episódio ali para dar esse sentido dentro da semana inaugural do ministério, como a semana do Gênesis. Né? Se é que Nosso Senhor, de fato, talvez quase que de um modo profético, não o disse assim que conheceu Pedro. Né? E aqui não diz, né, mas Pedro que era pescador. Né? Então, de certo modo, é a pedra tirada do meio das águas mesmo. Né? A rocha tirada do meio das águas. No quarto dia do Gênesis, nós temos o quê? No quarto dia do Gênesis, nós temos o quê? A criação dos luzeiros. A separação de 2 luzeiros, né? Um luzeiro maior, que preside o dia, outro menor, que preside a noite, o Sol e a Lua, e as estrelas ao redor. Né? E no quarto dia do Evangelho, o que nós temos? Natanael, que vai encontrar Nosso Senhor diz, eis aí um israelita no qual não há dolo, e ele confessa a fé no Cristo, e o Cristo diz, porque eu vos disse, Nosso Senhor tinha dito que o tinha visto embaixo da árvore, né? Então é que Natanael confessa a fé no Cristo, e o Cristo diz, caramba, só por isso você já creu, né? Eu vos digo que verás coisas ainda maiores, né? Verás o Filho do Homem sentado no trono e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Né? Então aqui é uma imagem um pouco mais distante, mas de fato o que está em jogo aí é Nosso Senhor no céu e os anjos o circundando no céu. Uma visão do céu. Essa daqui eu admito que é a mais um pouco distante, mas que se a gente olha no corpo da comparação de semana a semana, ela faz sentido, né? Faz mais sentido. Só que acontece uma coisa, o Gênesis continua contando, o São João não. Ele para de ficar dizendo no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Ele para. O que ele diz é, no terceiro dia, em relação ao quarto dia, ou seja, 4 mais 3, 7.
No 7º dia, contando do início da semana, aconteceu umas bodas em Caná da Galileia e Jesus com sua mãe foi chamado assim como seus discípulos, né? E aí começa uma coisa, cara, porque você tem todo esse quadro em mente, você vai ter o impulso de comparar também o 7º dia, né? E o que acontece no 7º dia do Gênesis? O homem já havia sido criado, né, no 6º dia, Nosso Senhor estava descansando, né? O homem estava lá com os bichinhos dele e começou a dar nome para os bichinhos dele, né? Até que ele terminou de contar e falou: caramba, não tem mais nenhum igual eu. É, todos os bichinhos têm pai e eu não tenho. Aí Deus fala: não, calma aí, calma aí. Deixa que eu vou. Deixa que eu te ajudo, né? E aí o que você tem? Você tem a criação da mulher, que aqui a gente coloca como no 7º, porque é uma ambiguidade, né? De quando foi a criação da mulher, a convivência da mulher com o homem e pelo menos o primeiro relatado, né? Feito da mulher, que é o pecado original, no qual a mulher vem e oferece um fruto para Adão, um fruto proibido, né? E o que é que nós temos no Gênesis, em São João? Nós temos justamente umas bodas, né? No qual Nosso Senhor está com a sua mãe e seus discípulos, né? E na qual a sua mãe, uma mulher, chega a ele e lhe oferece, não que tome, mas que dê do fruto. Não aqui do fruto da vida, mas do fruto da vide, né, da videira. Aqui também nós temos uma espécie de oferta de fruto da mulher em relação ao homem. E olha que coisa, ao homem. E olha que coisa, senhores. O que é que Jesus responde quando a Virgem fala? Oh, tá faltando vinho, né? Ele diz: mulher, o que há entre mim e ti? Mas olha que coisa, foi justamente nesse dia, quando viu o que Deus tinha criado de sua costela, que Adão chamou Eva de mulher. Lembremos-nos que o nome Eva foi dado depois que eles saíram do paraíso, né? Até então ele só chamava de mulher, né? De Adama, né? Adam, Adama, né? Era o vir e a virago, né? Seria uma coisa em português como o homem e a homenma, uma coisa assim, ou a oma, né? Uma coisa assim. E olha que coisa, esse quadro que nós temos em vista coloca um contexto todo novo, né? Aqui a gente já começa a enxergar Caná como uma coisa um pouco diferente, né? Porque caramba, Jesus está se portando exatamente como Adão, aceitando o fruto da mulher. A mulher está se portando exatamente como Eva, né? Maria, né? Se portando exatamente como Eva, oferecendo um fruto para o homem, né? E o que está em jogo aí também é um fruto da vinha, da vida e o fruto da vinha, né? Não apenas por esses elementos, mas considerando todo esse paralelismo que existe no começo de São João, não tem como não achar que isso daqui foi intentado pelo evangelista, né? Essa é a primeira coisa. E aqui a gente também começa a notar uma coisa. Caramba, no Gênesis, o fruto que estava em jogo não era um fruto qualquer. Ela não chegou para Adão e falou: eu achei uma laranjeira lá que a gente nunca tinha visto, rapaz. Vamos chupar uma laranja lá. Não, o que ela falou, o que ela estava propondo era que Adão tomasse do fruto da vida, ou melhor, o fruto da ciência, né? Há uma ambiguidade nessas coisas, mas que não é essa questão, né? De qualquer forma, que ele tomasse do fruto proibido, né? Aí quando a gente chega no Evangelho, Nossa Senhora só estaria oferecendo que Jesus fizesse vinho para os festeiros, né? Parece que tá bom, pode até ser, mas é um pouco fraco, né? Só que lembremos o que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando entender onde é que está o primeiro cálice. Então vamos não apenas fazer uma investigação hipotética, mas testar a nossa tese hipotética aqui. E se, na verdade,
o vinho de Caná fosse o primeiro cálice? Ou melhor, e se o vinho de Caná, que Maria estivesse pedindo ao Cristo, fosse o vinho eucarístico? E se, e só e se, de modo hipotético, a Virgem soubesse que o Cristo daria um vinho que seria o seu sangue como o novo fruto da vida, né, que vivifica, e não mais mata como aquele fruto proibido do passado, e consciente disso e percebendo que tinha faltado o vinho, tivesse chegado para o Cristo e sugerido a ele esta ideia. Bem, isso explica, primeiro, melhor o paralelismo, né? Porque, realmente, o vinho eucarístico está em pé de igualdade, de significação e até acima para ser relacionado ao fruto proibido, porque, de fato, o análogo ao fruto proibido do passado é o fruto prometido de então, né, do presente. Só que aí acontece uma coisa, e eu acho que isso que dá a virada para tornar a tese muito, mas muito razoável, é notar como se explica absolutamente, tudo que há estranho em Caná. Né? Primeiro, o diálogo entre Maria e Cristo. Né? Maria não chega para ele e fala: por que você não dá o vinho? Né? Aquele vinho que eu sei que você dará no dia, quando a sua hora chegar. Não, ela chega e sugere. Então, primeiro, a gente tem aqui um elemento de humildade. Né? É como se ela não pudesse exatamente pedir algo daquele tipo para o Cristo, né? Mas pelo menos sugerir, como que encontra ali um contexto adequado para fazer a coisa. Né? Faltou vinho. E se você desse aquele vinho agora? Né? Então isso explica o discurso indireto de Nossa Senhora. Esse é o discurso indireto. Né? Tudo bem, até aqui nada demais. Só que agora que vem a coisa. O Cristo responde para ela: mulher, o que é entre mim e ti? Ainda não é chegada a minha hora. O Cristo, ele recusa o que Nossa Senhora estava pedindo. Só que ele deu vinho. Ou seja, o que é o mais lógico? Que talvez, só talvez, o que Nossa Senhora pedisse não era o vinho que ele de fato deu depois, mas um outro tipo de vinho. Primeiro, que Nossa Senhora estava pedindo vinho aqui, não há dúvida, né? Pô, tá faltando vinho. O que é que se entende? Deu vinho, né? Mas não é o vinho que ele de fato deu. Então tem que ser um outro vinho. Qual que é o único outro vinho que o Cristo dá no Evangelho? O vinho eucarístico. Né? Então isso explica esse jogo entre recusa e aceitação do Cristo. Recusa versus aceitação do Cristo. Ou seja, o que ele recusou não foi o vinho humano, porque ele de fato deu ali depois. O que ele recusou foi o vinho eucarístico. Né? E uma coisa que prova isso de modo cabal é que qual que é a justificativa dele? Ainda não é chegada a minha hora. Nós dissemos nas edições anteriores, numa das edições, que a gente explicaria a importância dessa palavra hora. Né? Para quem está acostumado com o Evangelho de São João, a todo momento, quando Cristo fala hora, o que ele está querendo dizer é a hora da paixão. Né? E em outros momentos no Evangelho é dito isso, né? Tipo, tal coisa não aconteceu com o Cristo, eles não conseguiram pegar o Cristo porque ainda não era chegada a sua hora, com H maiúsculo. Né? Até que, qual é o momento que o Evangelho como tendo chegado na mesma hora do Cristo? Né? Naquele momento em que o evangelista diz: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Né? E vendo que era chegada a sua hora, diz: ide preparar a ceia. Agora aqui, eu não me lembro o versículo exato, mas a coisa aqui no momento em que chega a hora, no evangelho, que o evangelista marca o início, ou que a hora é chegada, o que o Cristo faz não é padecer, mas é iniciar a ceia. A ceia marca o início da hora do Cristo. Né? E de fato, outra prova disso é o versículo da oração sacerdotal, no qual o Cristo diz: Pai, é chegada a minha hora. Né? Glorifica, né? Glorifica-me com a glória que tu deste. Não me lembro agora ao certo o versículo, né? Mas o Cristo se refere à ceia como o início da hora. Né?
sendo que a hora abarca toda a paixão, né? E olha que coisa, o Cristo fala que aquilo não tinha nada a ver com eles, ele não daria o vinho que Nossa Senhora estava pedindo porque ainda não lhe era chegada a hora. E quando chega a hora, ele dá justamente um vinho, caramba. O que é esse vinho? É o vinho eucarístico, né? Tipo assim, é impossível, né? Não haver uma associação aí, né? Então isso explica porque o Cristo fala da hora dele ali, né? E a Virgem como quem lê no coração dele, né? Sem saber direito o que ele faria, mas sabendo que ele faria algo, né? Deixa os servos de prontidão, né? Fazer tudo o que ele vos disser, né? Aqui há também uma coisa um pouco bonita, que não tem tanto que ver com a teoria, né? Mas é muito bonito ver esse negócio da Virgem como a mulher que ela não quer exatamente que algo aconteça. Ela quer que aconteça o que Deus quer, né? Ela não quer um plano específico, ela quer o plano de Deus independente do que ele seja, né? É a segunda vez que ela faz isso. A primeira foi na Anunciação, né? Quando eu disse. O anjo chegou, anunciou, né? Aí ela perguntou como que aquilo ia acontecer, porque ela não conhecia nenhum homem, o anjo deu uma explicadinha. Aí ela, tá bom. Senão, não com essa indiferença que eu estou tendo agora, né? Mas, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Isso é, a palavra que tem a ideia de, tá bom, eu não sei exatamente todos os detalhes do plano, mas que aconteça conforme a palavra do Senhor, né? Que seja o que ele quiser. E aqui também, de novo, ela se refere a outros escravos, né, também, como sendo necessário que obedeçam à palavra do Cristo, né? Façam tudo o que ele vos disser. Então eles vão, o milagre acontece, né? E aqui tem outra coisa, que é a de que, né? Isso também explica o mulher, né? Só para anotar aqui, né? Explica o mulher, porque aqui a Virgem faz as vezes de Eva no paraíso para com Adão, né? E esse novo Adão, ele ao mesmo tempo que acolhe o pedido de Eva, o recusa, desta nova Eva, o recusa, né? Para dá-lo na hora em que ele achar oportuno, né? Só que ele recusa concedendo a ela um certo privilégio, que é o de que, lembremos que o vinho de Caná foi o primeiro milagre de Cristo e que inaugurou a vida pública dele. Como se ele dissesse, eu não vou dar exatamente o que você está pedindo, mas, em atenção aos seus rogos, eu inicio agora a minha vida pública, né? O meu ministério vai ser marcado por um pedido seu, né? Só uma coisa, né? Aqui um comentário de como a teologia católica, de um modo surpreendente, sempre arrogou à Virgem a prerrogativa de nova Eva, sem necessariamente saber deste versículo, né? Ainda que se explique como a mulher aqui se refere a uma mulher de Eva, mas nem sempre a igreja teve consciência desses paralelos, né? Mas pelo seu mero sensus fidei chegou a isso, né? Então, assim, é impressionante ver como essas coisas, é um pouco o que o Cheston fala, você tenta fazer uma nova descoberta, você acha que tá, nossa, arrasando, olha essas coisas novas que eu tô descobrindo, e aí quando você vai ver, tipo, a igreja já falava aquele negócio há muito tempo, e o que você tá fazendo é voltar à obediência, né? Você fala, meu Deus do céu, melhor ouvir mais a igreja, né? Quando ela diz algo, né? No fundo, a gente não tá chegando em nenhum lugar novo, né? A gente só tá dando uma volta nova para chegar ao lugar de sempre, né? Que é a Virgem Nova Eva, não é uma mulher qualquer, né? E se equipara de alguma forma, se não quanto à dignidade, que evidentemente é muito disparate, ao menos na missão com Cristo, né? Eles formam realmente como que o novo casal da nova criação. Mas voltando à coisa, né? E aí, o vinho é levado ao mestre-sala, e se nós separarmos bem, esta hipótese dá um novo sentido à própria fala do mestre-sala. Porque o que é que ele diz? Ele bebe do vinho, né? E ele fala, caramba, chama a noiva, né? Fala, caramba, todo mundo serve primeiro o vinho bom e deixa o pior pro final, o menos bom para o final, né? Mas você serviu o melhor no final, cara, como assim? E olha que coisa, se a gente tem todo o contexto dessa teoria, isso é, de que o Cristo, aquele vinho que estava sendo dado em Caná era o menos bom e que
o bom de fato, o que a Virgem estava pedindo e que o Cristo está reservando para a sua hora, foi dado na Santa Ceia, no vinho eucarístico, a fala do mestre de sala é profética. Porque o vinho que ele estava tomando ainda não era o vinho menos bom. Não era o vinho melhor. Ele era o menos bom, porque o melhor viria na Santa Ceia. E se é verdade que para ele parecia que o noivo daquela festa tinha sido imprudente, ao menos o noivo do Evangelho, né, ele tem uma prudência nova, né, porque ele faz exatamente o que o noivo de Caná fez, só que num sentido espiritual, no qual a coisa fecha. Ele também serviu primeiro o vinho menos bom para servir o melhor ao final, né? Enfim, isso parece ter um eco quando Cristo diz na Santa Ceia, que ao segundo cálice, né? Tomai dele e bebei todos, porque eu vos digo que não mais eu, Cristo, não mais provarei do fruto da videira até que o beba novo no reino de meu Pai, né, no reino dos céus. A expressão do evangelho original é essa, até que eu o beba novo, né, até que eu beba o vinho novo. Né. Entende-se aqui o vinho melhor, né, o vinho restaurado. Né. E aí tudo bem. Né. Isso quanto à análise, aqui a gente fecha a análise da hipótese no contexto de Caná. Assumindo essa coisa também, vamos ver o que acontece quando a gente compara Caná com a Santa Ceia. Né? Existe ali uma semelhança, né? Que também reforça essa coisa. Né? Em Caná, o que a gente está tendo? Um banquete, né? Um banquete de bodas. Na Santa Ceia, nós estamos tendo o quê? Também um banquete, só que de Pessá, né? De Páscoa. Em Caná, nós temos Jesus com seus discípulos. Na Santa Ceia, nós também temos Jesus reunido com seus discípulos. Em Caná, nós temos todo esse jogo com o vinho, né? Um vinho que é a essência, que marca o ritmo da festa. Né? Assim também, na Santa Ceia, nós temos, pela própria consciência dos 4 cálices, né? Um vinho que marca o ritmo e o andamento da festa, que é o elemento central ali, de alguma forma. Né? Nas bodas de Caná, nós temos também esses servos se articulando com talhas d'água. Né? E assim também, na Santa Ceia, nós temos todo esse jogo dos servos servindo a mesa. Né? Assim, claro que de modo indireto, de modo inferível, né? Mas além daquelas personagens principais, a gente pode muito bem também imaginar as personagens secundárias nessa aí. Né? Nós temos em Caná toda a atenção posta no vinho que Jesus estava dando. Né? Assim como também naquele que ele estava privando. Né? E também na Santa Ceia nós temos todas as atenções postas no vinho eucarístico e também a atenção posta no quarto cálice do qual o Cristo estava se privando. Né? Em Caná nós temos uma transformação ao redor do vinho, de água para vinho. Na Santa Ceia nós temos uma transformação ao redor do vinho para sangue. E acho que aqui o que de fato fecha, né, é que eles estão postos exatamente nos extremos do Evangelho. Né? Um no começo, outro no final, né, quase que em suas extremidades, né, em seus pontos mais longínquos em relação à vida pública do Cristo. Um que está no começo e inaugura a vida pública de Jesus. Outro que está no final e que a fecha. Né? Isso vai ter um motivo que a gente vai ver depois, né? Mas é isso que decorre da analogia entre os dois banquetes. Né? Caná claramente tem alguma relação com a Santa Ceia. Né? Por esses mesmos paralelos. E se tudo isso não bastasse, se não bastasse a análise de Caná, se não bastasse a sua análise em relação à Santa Ceia, ainda existe uma coisa que demonstra cabalmente essa teoria, que é, por distante e alocubrado que isso pareça, a
relação das bodas de Caná com o Êxodo, né? Com Moisés. Por quê? Aqui a gente vai entrar num terreno um pouco escorregadio, né? Que é o das alegorias, né? E que justamente por isso vai exigir mais provas do que o normal, mas acompanha o raciocínio que vocês vão gostar, né? É o seguinte, né? A tradição cristã, desde São Pedro, né, que foi quem inventou essa palavra, né, sempre disse que existe uma tipologia acontecendo na Bíblia, né? Que personagens, eventos, fatos do Antigo Testamento refletem ou são consumados, são realizados por semelhança no Novo Testamento, né? Nós temos o tipo no Antigo Testamento e o antítipo no Novo Testamento, né? Tipo e antítipo são palavras utilizadas pelo próprio São Pedro, né? Typos e antítipos, né? No grego. E bem, se a gente vai estudar, de fato, a história das grandes personagens do Antigo Testamento e a história do Cristo, essa coisa praticamente se torna autoevidente, né? E uma análise de Moisés com Jesus não apenas demonstra que existe um paralelo, mas também demonstra o sentido de certos elementos do Evangelho que, se vistos sozinhos, parece que não fazem tanto sentido assim, né? Mas vamos começar desde o comecinho até o final, né? Pegando alguns elementos como pressupostos para depois a gente poder chegar às consequências que a gente quer. Moisés, todo mundo sabe a história dele, né? Ele era um israelita que nasceu no tempo da perseguição às crianças por parte do Império, e teve que ser salvo por seus pais, por uma espécie de subterfúgio, né? Como se isso daqui já não parecesse muito a vida do Cristo, né? Como se isso daqui quase não parecesse o massacre dos inocentes, mas tudo bem. Como se ele não tivesse sido enviado como Cristo para o centro do Egito para fugir dessa perseguição, mas tudo bem. Então ele é posto num balaio, solto no rio, e encontrado pela filha do faraó, que o recebe, né, como seu filho. Ele é educado na corte do Egito, só que ele nutre um respeito pelos israelitas na medida em que ele sabe que ele é israelita. Um dia ele se irrita com um egípcio que está batendo no israelita, mata esse cara, todo mundo fica bravo com ele, ele foge e tem que ir para outra terra, né? Se exila longe, né? Nosso Senhor o chama do Carvalho, né? Da Sarça Ardente, da Sarça Ardente, e o diz que ele teria que libertar o povo. Ele vai até o Egito, retorna, e ali começa o drama do Êxodo, né? E basicamente o drama do Êxodo é Moisés fazendo sinais, né, que são na verdade pragas, contra o faraó e o Egito, para que o Egito aceitasse soltar os israelitas, né? E bem, essa coisa segue. Moisés manda uma praga, Deus manda uma praga por meio de Moisés, o faraó faz que vai aceitar o êxodo, e não aceita, aí tem que ir outra praga, Moisés pede a deportação, o faraó aceita, a praga some, ele recusa, até que na última, tipo assim, não tem mais como, né? É o ápice, né? O faraó solta, deixa que os israelitas vão embora, só que aí no meio do caminho ele se arrepende, o coração dele se endurece, né? E ele corre atrás dos israelitas, e aí acontece o famoso episódio, né? Moisés bate um cajado no chão, o mar se abre, israelitas passam, egípcios tentam fazer o mesmo, o mar fecha, egípcios mortos. Israelitas tranquilos para ir até a sua terra, né? Tranquilos. Eles ficam mais 40 anos no deserto até chegar na terra prometida, né? E a gente começa a reparar nessa narrativa alguns elementos de semelhança, né? Primeiro, né, eu não vou colocar todos aqui, porque, tipo assim, são muitos, muitos mesmo. E não digo isso por achismo. Tipo, eu fiz a listagem e é gigantesca, né? Primeiro, só para começar, vamos falar do massacre dos inocentes, da época de Moisés. E o massacre dos inocentes
da época de Jesus, né? O que já dá uma semelhança gigantesca entre as duas histórias, né? E aí, beleza, a gente tem um pulo, né? Moisés cresce, mata o egípcio, tem que fugir, depois volta e começa a fazer a mandar as pragas, né? Se a gente vai ver no Êxodo, a palavra não é pragas, né? O que é dito que Moisés fazia para o faraó eram sinais. E bem, Jesus, ele também tinha os seus sinais, né? Que eram o quê? Eram os milagres, né? Não sinais destrutivos, como eram os de Moisés, mas sinais construtivos, por assim dizer, positivos, né? Não de destruição, mas de cura, né? E se a gente vai ver no Evangelho de São João, em particular, né? A palavra canônica, forte e enfatizada para o que Jesus fazia não era milagre. Milagre é uma palavra posterior, inventada pela tradição cristã. O que é dito que Jesus fazia eram exatamente sinais. Né? Ele operava sinais. Enfim. Se a gente vai olhar também os tipos dos sinais, né, a gente começa a perceber uma coisa interessantíssima. Né? É que qual foi o primeiro sinal que Moisés fez? O primeiro sinal de Moisés. A transformação da água do Nilo em sangue. Qual que é o primeiro sinal que Jesus fez? A transformação das talhas de água de Caná em vinho. Da água em vinho. Bem, aqui a gente já percebe uma analogia muito forte, né? O primeiro milagre seria a transformação de água em algo, principalmente considerando que depois isso não vai acontecer em mais nenhum momento, nem para Moisés nem para Jesus, mostra que tem um claro paralelo. Né? E que esse elemento no qual a água se converta se pareça tanto, né? No Nilo é sangue, no Evangelho é vinho, só que não precisa ser esperto para primeiro reconhecer uma semelhança muito simbólica, muito próxima entre vinho e sangue, e associar mesmo se não tivesse isso, né? No contexto da tradição cristã, o vinho com sangue. Né? Isso é evidente. Assim também, há certas analogias entre os sinais intermediários. Né? Por exemplo, em um dos sinais, Moisés faz um monte de sinal, mas tem um que marca uma certa mudança. Né? Que é quando os magos do faraó não conseguem mais replicar e explicar os sinais que Moisés estava fazendo. Né? E a palavra que eles usam é a seguinte: eles dizem que não dava para fazer aquilo porque agora ficaram evidente que nos sinais de Moisés havia o dedo de Deus. Né? E assim também no Evangelho, há um momento específico, depois do Cristo fazer vários sinais, e os fariseus não conseguirem mais explicar a coisa, que é dito explicitamente com essa expressão de que ali havia o dedo de Deus. Não só isso. Esta passagem e esta passagem são as únicas em toda a Bíblia que essa expressão dedo de Deus vai aparecer. Né? O Digitus Dei, né? É o arquétipo do Digitus Dei. E sempre com essa conotação. Né? E bem, a gente poderia ressaltar muitas outras coisas, muitas outras semelhanças entre os dois. Né? Por exemplo, vamos fazer só como uma espécie de apêndice. Né? Moisés dá o pão dos céus, né, durante essa dia no deserto. Né? Jesus dá a Eucaristia, né? Que é o pão descido dos céus, segundo a palavra dele mesmo. Moisés passa no meio das águas, né, atravessando o Mar Vermelho. Jesus, quase que superando Moisés, anda sobre as águas. Né? Tipo assim, se você compara essas duas coisas, é como se o Cristo tivesse superado Moisés, né? Porque ele não precisou nem abrir o mar. Tipo, o mar pôde ficar ali quietinho, que ele só ia andar por cima. Né?
Há muitas outras coisas, né? É, Moisés elege para ele um ajudante, que é Josué, né? Que seria quem de fato entraria na Terra Prometida e governaria o povo, né? Assim que o novo povo se formasse. Assim também o Cristo passa a sua autoridade a Pedro, que seria quem regeria a igreja a partir do momento que ela se formasse em Pentecostes, né? Enfim, tem um punhado de analogias, um punhado, né? Só que o que nos interessa aqui, isso daqui eu disse realmente só como um apêndice para que a analogia se firmasse, né? O que eu queria fechar aqui é o seguinte, cara, tem uma coisa curiosa aqui. Vimos que a analogia entre o primeiro sinal de Moisés e do Cristo, e que também é um sinal intermediário que marca uma mudança de postura de seus inimigos, né? No primeiro caso, dos magos, no segundo, dos fariseus, dos mestres, né? E se a gente vai ver o último sinal? O que é que nós temos? Qual que foi a 10ª praga, né, do Egito? O último sinal de Moisés? A morte dos primogênitos. E esse foi o ápice. Foi aquela noite, a noite de fato da Páscoa, né, da passagem, onde o anjo da morte passou pelo Egito, né? Foi nesse sinal que todos os primogênitos do Egito, em cujas casas não havia o sangue do cordeiro, foram mortos, né? Inclusive o primogênito do faraó. E é por isso que o faraó aqui não suporta mais e liberta os israelitas, né? Tem a morte dos primogênitos, o povo sai do Egito, né? O faraó se arrepende, vai atrás deles, né? E o que é que acontece? Moisés abre o Mar Vermelho, passa, os egípcios vão tentar fazer o mesmo, o mar se fecha e eles morrem, né? Nós temos a morte dos egípcios, e é isso. Nossa, tá difícil escrever. Vou apagar aqui. E isso dá uma nova chave pra gente, que é a seguinte. A morte dos egípcios, né? Aqui morreram não apenas as crianças dos egípcios, mas também os adultos, né? Existe quase que o completado massacre contra o Egito. Só que aqui a gente nota uma coisa, que esse sinal aqui, que o primeiro sinal, ele tinha relação com o que aconteceria. Ele não era apenas um sinal, mas ele era uma espécie de profecia. Isso é, o que estava em jogo ali é: se vocês não deixarem o meu povo sair, eu vou manchar as águas com o sangue de vocês, né? Assim como no primeiro milagre, no Nilo, a água foi transformada em sangue, aqui também no Mar Vermelho a água fica repleta do sangue dos egípcios, né? Há uma clara, ainda que implícita, profecia do que aconteceria, né? Só que aí a gente fala, caramba, que coisa doida. Vamos ver no Evangelho. Qual que é o último sinal que Jesus faz? É justamente a morte do primogênito de Deus, que é ele mesmo, né? Só que aqui é uma espécie de inversão, né? A morte do primogênito vem, o que seria o 10º milagre, né? Ela vem isso mesmo. Esse daqui seria o 10º, né? O 10º milagre. Ela vem depois do que seria o equivalente ao manchar das águas com o sangue dos egípcios, né? Porque lembremos da hipótese de Caná, né? Aqui isso ficou um pouco confuso, mas depois eu tento fechar com mais clareza quando a coisa for toda exposta, né?
Vamos voltar um pouco, vamos fazer um outro percurso, né? Nós vimos que o primeiro sinal de Moisés foi profecia do último sinal que ele faria, né? E aqui também nós temos que o primeiro sinal em Caná, ele é análogo ao primeiro sinal do Êxodo. Então, de alguma forma, talvez ele também seja profecia do último sinal que o Cristo faria. E qual que é, de fato, o último milagre que o Cristo faz? É justamente a instituição da Eucaristia. Então, pelo paralelo de Cristo com Moisés, nós também percebemos que, se isso é sinal disso, e isso se relaciona a isso, de alguma forma, isso também precisa se relacionar com isso. O primeiro sinal do Cristo também tem que ter alguma analogia com o último. Não tem que ter, mas parece que é muito conveniente de que tenha, que ele tenha, né? Só que aqui acontece uma coisa, né? Aqui acontece o 10º sinal, que é a morte do primogênito, e aqui acontece a morte dos egípcios, né? Aqui há uma certa inversão, né? A morte do primogênito vem depois do último sinal, do 10º sinal, né? Que é a instituição da Eucaristia. Vem depois, né? Depois de estudar um pouquinho as alegorias, você percebe isso, que tem certos momentos em que a analogia troca, né? Que a alegoria ela troca certos elementos. E sempre parece ser uma troca um pouco proposital, né? Aqui talvez porque a própria instituição da Eucaristia tem relação com a morte desse primogênito na medida em que o significa, né? Aqui também, né? A morte dos primogênitos tem alguma relação com a morte dos egípcios, né? Só que de fato a alegoria acontece assim, né? A velha coisa da alegoria cristã, né? É muito fácil ver que tem. Agora, entender qual é exatamente, né? Se é um paralelo certinho, ou se existe ali alguma coisa... se é uma malha mais complexa, é algo um pouco mais dificultoso de identificar, né? Mas, bem, e o que eu acho que fecha de fato isso, e que coloca um selo sobre essa analogia, né? É o fato óbvio de que a própria Sedé, que Jesus estava celebrando com seus apóstolos, era uma rememoração da ceia, da última ceia, por assim dizer, dos israelitas no Egito, né? Qual que sempre foi a justificativa dos judeus para eles fazerem a Páscoa? É que esta refeição significa a última refeição que fizemos no Egito. Por que é que eles comem o pão ázimo? Porque no Egito, quando eles fizeram aquela última ceia, não deu tempo deles deixarem o pão fermentar. Eles tiveram que pegar rápido porque eles iam sair, né? Eles tiveram que sair às pressas. Por que eles comem o maror? Para lembrar o amargor, as ervas amargas, né? Para lembrar o amargor das lágrimas que eles derramavam enquanto eles estavam no Egito e do sofrimento que eles lá tiveram, né? E assim vai, né? Toda aquela interpretação que o pai faz da mesa é nesse sentido, né? Do êxodo. E nós bem vimos que a própria paixão foi feita para ser uma nova Páscoa, né? No qual o Cristo, o novo Moisés, como Moisés saiu do Egito com seu povo, sai de Jerusalém também com os judeus, ainda que de modo não tão amistoso ao redor dele, para salvar o povo, né? Moisés tirando o povo do Egito, Cristo tirando o povo do pecado, né? Moisés carregava consigo o seu cajado, o Cristo carregava consigo a sua cruz. Chegando no lugar onde não havia mais saída, Moisés, tendo seus inimigos atrás de si, bate o cajado no mar e passa com ele e passa no meio do mar intacto, né? Sem que as águas do mar, que normalmente absorvem as pessoas em si, né, o matasse. E assim também o Cristo, tendo atrás de seus inimigos, finca a cruz no solo do Calvário e, morto, atravessa a morte sem que a morte o afete e ressuscita. Como Moisés sai do outro lado do mar de modo milagroso, também o Cristo sai do outro lado da morte com vida, né? A tradição cristã sempre explicou a ressurreição como Páscoa. E o que é Páscoa? É a passagem, tanto a passagem do anjo da morte no Egito, né, quanto a passagem no Mar Vermelho, né?
E o que é a Páscoa dos cristãos? É tanto a Páscoa, a ceia pascal, né, onde acontece o sacrifício do Cristo de modo sacramental, quanto a passagem, a Páscoa do Cristo, da morte para a vida, na ressurreição. Assim como Moisés ficou 40 anos pervagando pelo deserto com o seu povo, Cristo, depois de ressuscitado, passou 40 dias pervagando pela terra com os seus apóstolos. Assim como Moisés, depois desses 40 anos, né, Moisés, né? O povo israelita, Moisés morre à iminência, né? Mas assim como passados 40 anos o povo é introduzido na terra, assim também passado 40, na terra prometida, né? Aquela terra carnal prometida, também o Cristo, passado 40 dias, adentra na terra prometida dos céus durante a ascensão, né? Então, assim, é impossível você negar que existe um paralelo aí, né? E eu acho que isso dá ainda mais força para você dizer que não apenas como uma conveniência, mas quase com a força de uma necessidade, isso impõe um paralelo entre as bodas de Caná e a Santa Ceia, né? Assim como há também uma certa imposição do primeiro sinal com o último, né? A alegoria ela também tem algo disso. Quando você constrói o corpus alegórico, né, as alegorias fortes dão força às mais fracas, né, e as tornam mais razoáveis de serem cridas, né, acreditadas. E aqui, por fim, essa aula é a aula mais longa, mas porque eu não quis dividi-la em várias partes, né, nós temos as consequências dessa teoria, né? Assim como com o quarto cálice, a gente começou primeiro demonstrando a teoria. Meu Deus. Tem algo tocando aqui. Tá. Começou demonstrando a teoria e terminou tirando as suas consequências, que é realmente a parte importante, né, da coisa. A teoria do primeiro cálice também tem as suas consequências a serem retiradas, né, que não são tantas assim, mas que são importantes, né. A primeira delas é que qual que era a consequência, isso mesmo, a consequência essencial do quarto cálice, que a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo ficava abarcada dentro da ceia, né, que a ceia abraçava também a paixão. E o que é a consequência essencial do primeiro cálice? É que o braço também vai para trás, por assim dizer. Também a vida pública de Nosso Senhor está abarcada dentro daquela ceia, né? Dentro daquela ceia redentora, né? E daqui a gente lembra aquele ponto da doutrina cristã, que é o de que toda a vida do Cristo, todo o sofrimento do Cristo foi redentor, né? Tudo que Cristo sofria na sua vida pública, de alguma forma, ainda que não de modo consumado, nos redimia, né? E a vida pública do Cristo foi justamente uma redenção de diversos aspectos. Redenção das águas do batismo, para se tornar o batismo sacramental. Redenção do sofrimento humano, para se tornar um sofrimento meritório. Redenção da natureza humana, com os milagres, né, da saúde humana. E assim vai. É abarcada na ceia toda a vida pública do Senhor, né? Formando uma só obra de vida, ceia e paixão. Isso faz com que também essa vida pública seja não apenas por causa do milagre, primeiro milagre que foi operado, mas também por causa de um sinal explicitamente desejado, né, que é justamente o vinho, tal como um primeiro cálice, como um sinal que é desejado pelo Cristo para marcar oficialmente o início da sua vida pública. Em Caná há um marco oficial de que ali começava a obra do Cristo, né? Pelo menos a obra no sentido obra com O maiúsculo, né, por assim dizer. Bem, há aqui também, né, uma clara
valorização da Eucaristia, né? Porque, e aqui, cara, se você chegou antes daqui e ainda não acredita que a Eucaristia é o corpo e sangue no sentido forte mesmo, não é só simbólico, é brincadeira, porque, pô, se o vinho de Caná significava o vinho eucarístico, e o vinho eucarístico, tipo, é outro símbolo, não é nada demais, a coisa não faz sentido, né? Aquilo que dissemos de Caná, nós podemos dizer ainda com mais razão da Eucaristia. Se o vinho da Eucaristia é o novo fruto prometido, análogo ao fruto proibido do Éden, né? Não faz sentido que ele seja um fruto simbólico. O fruto do Éden não corrompeu a natureza humana simbolicamente. Ele não era proibido apenas simbolicamente, ele tinha um efeito real, ele gerou uma corrupção real. Corrupção essa que nós trazemos até hoje, e que é inegável, que é o pecado original, que é a corrupção da natureza humana, né? Essa corrupção parcial, mais duradoura e insistente que nós temos, né? Assim também, o novo fruto prometido, ele não pode ser simplesmente um símbolo que causa efeitos espirituais abstratos. Não, tem que ser sangue, que causa um efeito real, nossa santificação, pelo contato com a nossa alma, com a alma do Cristo, criada por esse, ou melhor, né, aumentada por este novo vinho. Né? O contato não é das almas, do, do espírito, por assim dizer, né? Isso seria raro de dizer. O contato que é criado na comunhão eucarística do corpo, né? Corpo com corpo. O espírito é sempre unido pela própria habitação, né, da Trindade no homem. E aqui, uma das consequências, que se não é a maior, é aqui eu digo com a boca mais cheia e com gosto, que é o seguinte, cara. Acabou. Se isso é verdade, e parece muito que é, mas parece muito, a Virgem Maria é mais do que parece. Aqui a gente não vai se, se arrogar o direito de dizer que não, toda a doutrina mariológica da igreja está provada aqui, acabou. Não, não é isso. É claro que sempre se exigem mais demonstrações. Mas, cara, se o que a Virgem estava querendo sugerir ali era que o Nosso Senhor desse o vinho eucarístico, e se Nosso Senhor falou com ela, se referindo também a isso, como se ela soubesse o que ele estava dizendo, né? Nós temos aí que ela sabia o que era a hora de Cristo, porque ele usa essa expressão com ela. E nós sabemos, principalmente, que ela sabia da Eucaristia. Cara, quem sabia da Eucaristia antes? Quem sabia? Né? E aqui fica uma reflexão, né? É muito provável que a Virgem soubesse de muitos mistérios do Cristo antes que eles acontecessem. Né? Que o Cristo, durante aqueles 30 anos de submissão próxima a ela, tenha revelado muitas coisas e que não foi coincidência, né, que o evangelista São Lucas escreveu no seu evangelho que ela via tudo o que acontecia e meditava aqueles mistérios no seu coração. Não foi à toa que o Cristo deixou a Virgem, que ela encabeçou os apóstolos durante Pentecostes. Né? Não é à toa que o apóstolo mais místico foi justamente o responsável de estar ao cuidado da Virgem. Né? Daqui decorre, primeiro, que a Virgem sabia, pelo menos, de um dos maiores mistérios do Cristo antes que ele acontecesse. Né? E Deus demonstra que ele queria que a Virgem soubesse disso na própria apresentação no templo. São Simeão diz da paixão de Cristo para a Virgem ali naquele momento. Né? Da espada de dor que transpassa o coração dela. Né? E pô, você vê essa profecia de Simeão também, e dizer que a Virgem não compadeceu, não padeceu também de alguma forma, e não apenas como uma mãe sofre pelo sofrimento de um filho, mas por um desígnio de Deus e como uma missão própria dela, é brincadeira. Qualquer outra interpretação que uma palavra que transpassa o coração, que a palavra o coração transpassado pode dizer, sabe? Não dá pra saber. Não tem outra alternativa, né? Ou pelo menos não outra tão razoável. Né? E é muito provável que a Virgem, no início da igreja, tenha sido deixada como uma herança, né, que ligava a igreja ao próprio Cristo. Né?
ela como depositária de todas as memórias do Cristo, e aquela que conhecia o seu mistério de modo mais profundo, foi capaz de esclarecer aquele magistério que ainda engatinhava, né, naqueles mistérios que lhe transcendiam infinitamente. Né? Claro que Pentecostes lhes deu toda, toda, todo o suporte necessário, né? Mas é aquela coisa, né? O Espírito Santo ilumina alguma matéria, né? E não é impossível que esta matéria de mistérios e de explicações e de elucidações do ensinamento e do mistério de Cristo tenha sido dado pela própria Virgem. Né? Enfim, e eu acho que não tem melhor modo de acabar essas lições rogando a ela que cuide de tudo isso que foi dito e faz com que nós compreendamos o que foram explicados nessas 6 lições, né? Que se houver algo de errado aqui, que ela mesma retire dos nossos corações, para que a gente também não fique acreditando em coisas que talvez façam mal, que não sejam verdadeiras, né? E que sempre num espírito de humildade ela faça com que tudo que aqui foi aprendido renda frutos, principalmente de santidade e de crucificação da nossa alma, né? Para além de saber quem é o Cristo, nós o amemos e um dia chegamos com ele aos céus.